Olá a todos, boa noite e bem-vindos ao Basta Querer. E tu o que é que dizes? Eu digo a mesma coisa. Muito bem-vinda à Basta Querer e boa noite. Copiar, muito bem. Então, hoje, como sempre, temos o WhatsApp, que serve para... O WhatsApp e o SOS, pode mandar mensagem, pode fazer um pedido de oração, pode fazer uma pergunta, pode mandar uma foto de um bolo, de você mesmo, de... Fazer um pedido de oração, já disseste? Sim, já. Muito bem, então, neste programa nós vamos falar hoje sobre... Sobre sofrimento. Sofrimento. Entre outras coisas. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Pronto. Mas há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Nós somos aqui pessoas de fé e temos uma missão que eu acho que é importante, que é colocar fé no seu coração. E assim nós vamos começar com uma música que diz... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Vamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maravilha. E tu? Também? Maravilha. Mas eu posso mais do que tu, porque eu sou o teu marido. Não, eu posso naquilo que me fortalece. É igual. É mesmo Deus, então. Está bem. Bem, muito bem. Então nós temos aqui um anúncio que fala sobre o SOS Maná. Vamos ver o que é que o anúncio diz. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Não hesite, ligue para o SOS 21 190 8990 e veja a sua vida mudar para melhor. Então, aquilo ali é o SOS É e igual a... o WhatsApp. Não, o WhatsApp é outro número. É só o SOS. Sim. O WhatsApp é o este número aqui. É diferente? Sim, este é igual. Este é o SOS. Sim, o WhatsApp é outro número. É outra porque é outra. É outro que é o outro. É isso. Mas a pessoa, se quiser ligar para o WhatsApp, também pode. Também pode ligar. Pode, sim, senhor. Muito bem. Nós temos uma série muito engraçada chamada Coisas de Família, que passa, eu acho que é logo a seguir a este programa. Exatamente. Então, há um anúnciozinho, vamos lá ver o que é que ele diz. Você nem imagina o que aí vem! Uma viúva rica. Um filho encalhado. Uma filha frustrada. 2 irmãos adolescentes. 2 empregados imprevisíveis.
É isso mesmo! A família mais hilariante da Curiacos TV está de volta! Reveja todos os episódios desde a primeira temporada. Não pode perder! De segunda à quinta-feira, às 23 horas, com repetições aos sábados e domingos, pelas 16 horas. Porque isto são só coisas de família. E pronto, coisas de família. Nós temos produção de cinema e temos esta série. Sim. E estamos a programar fazer mais séries e mais filmes. E, se eu não estou a erro, sábados temos filmes, nossos filmes também. Maravilha. E agora, tens algum testemunho? Sim, temos testemunho. Então, Temos lê um o áudio. testemunho. Temos Temos um áudio. áudio. Vamos lá. Olá, eu sou a Cláudia e faço parte do SOS Maná. O Joaquim, no dia 4 de junho, pediu oração para a sua renomeação ao cargo de diretor adjunto do Gabinete do Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território de Angola e hoje enviou o seu testemunho a informar que a sua nomeação acaba de ser assinada e publicada para a honra e glória de Deus. Então aqui está um testemunho maravilhoso, porque o que Deus tem falado, não é? É que quando nós pomos Ele em primeiro lugar, andamos com Deus, fazemos o que Deus diz para fazer, somos fiéis. O que é que Deus faz? Deus nos honra. Sim. E Deus transfere riquezas ou até, vamos assim dizer, posições. Sim. Então, é um cargo muito importante. Então, muitos parabéns. Temos mais algum testemunho? Sim, temos aqui uma que é de Nampula, de Glória. Então, ela diz assim: seus filhos ficavam doentes de repente com bastante frequência. E quando eram levados ao hospital, os médicos não encontravam nada. Também o relacionamento entre o casal não estava bem. Não havia concordância em nada. A partir do momento que começaram a ver o programa do apóstolo Tudo mudou. e decidiram colocar a palavra de Deus em prática, tudo melhorou. Tanto a saúde dos filhos como também o relacionamento com o seu marido hoje são felizes. Então, um testemunho bonito. Sim. Porque o que é que diz o testemunho? Que, de certeza, que ali havia demónios. Sim, a casa estava cheia de outras Seja, coisas. demónios, porque Sim. assim, eles tinham sintomas de doenças, vão ao hospital e não encontravam nada. Sim, e depois o casal não se dá, é Não só se confusão. dá, é confusão. Então, o que é que eles fizeram? Começaram a assistir ao programa. Logo vem a unção de Deus, a palavra de Deus. Aham. E eles começam a fazer o que Deus diz e o diabo não tem mais lugar para estar lá em casa. não. Então, também é muito bonito. Sim. Mais é que tu queres dizer que eu tenho aqui mais coisas. Temos aqui. Sim, eu também tenho outra testemunha aqui, que é de Braga, Natasha. Braga. E ela diz: logo após a intercessão dos homens de negócios, recebi a chamada de uma senhora onde tinha deixado o folheto da minha empresa há cerca de 2-3 semanas atrás. Eu estava a pedir a Deus que me enviasse clientes para cumprir os meus alvos para o mês. E essa senhora ligou para mim para requisitar os meus serviços sem eu estar à espera. Deus responde às nossas orações. Muito grata ao nosso Senhor. Maravilha. É isso. Explica lá. Então, quer dizer, ela deixa lá o folheto, né? E ela pediu especificamente que Deus lhe enviava clientes. Entretanto, depois isso aconteceu, né? Claro. Então, o que acho muito importante aqui é que ela sabe que foi Deus que fez, então ela é grata a Deus porque responde mesmo às nossas orações. Pois, porque nós temos que ter um coração agradecido a Deus, não é? Quer seja nas coisas grandes, quer nas pequenas. Sim. Então, Deus fica contente e é essas coisas boas que acontecem. Bem, Sim. entretanto, não sei, já temos fotos? Sim, também já temos fotos. Temos fotos? Sim, Então, temos vamos já ver uma quantidade fotos. de fotos. Hoje as pessoas estão a mandar fotos já. Sim. Vamos ver, vamos ver. Então, temos aqui uma. Esta é Luísa Mandis de Santo Tomé. Que bonito. Esta é já de Santo Tomé, já não é Príncipe. São Tomé. Não, isso é na igreja, não é? Eu penso que sim, sim, sim. É, que a Sim, igreja é tem muito essas bonita. luzinhas, É. essas assim, A igreja é bonita e grande. Em frente. E depois, isto é Gabriel Pires, Grupo Familiar Aveiro. Aham.
Entretanto, Maravilha. também Jaime de Macamo, de Moçambique, manda uma mensagem, diz: boa noite, família, ligado ao programa diretamente de Moçambique com bem-ajo, preparando a coração para a convenção de fé. E os parabéns é porque eu não me os lembro se parabéns faço anos. é a Marina que mandou. Ela diz: o meu bolo de aniversário. Então, ela deve fazer anos porque o bolo ainda está inteiro. Ah, tá bom. É a Marina daqui, é a nossa Marina. É a Marina. É a nossa Marina. E onde é que está o bolo? Pois, o bolo no final deve estar perto. Ainda Onde é que está está? assim, inteiro. Não Vai. sabemos, ela escondeu. Gemos, vai. Continua. E aqui temos um bebê. Está a mandar um beijinho. Elisângela Gomes. Boa tarde, apóstolo. Sou o Miguel, o mais novo integrante da família Manada Regional de Ribeirão Preto. Que Deus seja louvado. Micromissionário. Sim, Sim. senhor, estás bonito, rapaz. Está Muito sério? bem. Está com cara sério. Olha E esse. aqui temos o Francisco, Isabela, Isaac, Miguel e o amiguinho deles na Igreja Infantil da Regional de Ribeirão Preto. Ai, que giro. Em frente. E aqui, tia Regina, Isaac e Francisco, dois Bem- amiguinhos. É bem, eu vou dizer de onde é que é. Arapiraca. Eu Não? penso que sim. Sim, tem Aquelas essa escada. escadas, Essa parece. escada, sim. Eu acho Não que diz de sim. onde é que é? Não disse. Mas deve ser. Vai. Continua em frente. Por acaso não sei se é, mas pronto. Olha, um bolo. É um bolo de Matozinhos, Andréia Duarte. De manda esse bolo. Matozinhos. Matozinhos. Exatamente. Pois. O quê? Estou a ouvir- Matozinhos. 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 Não estou a ouvir a diferença, mas pronto. Importa é o bolo. Vai, Pronto. vai em frente. E aqui temos o Moisés Saraiva. Moisés. Sim, Poxa, e mas diz aqui o parece grande, o Mike. Mike com as meninas em Vila Nova de Gaia. Ó Mike, o que é que se passa ali? O grande Mike, pronto. O grande Mike. Pronto. Elas são mais pequeninas, pronto. Segue em frente. E aqui manda a Vânia, manda isso da Holanda. Vânia. Boa noite, Grupo Familiar Online da Igreja de Rotterdam. Cumprimentos a todos. Alles goed? Alles heel goed. Heel goed? Heel goed. Uitstekend. Hartstikke. Uitstekend, geweldig. Queres falar um bocadinho holandês? Não precisa. Não precisas. Não. Está muito bom. Sim, senão vem a todas essas perguntas, o que é que está a dizer, o que é que está a dizer. Pronto. Muito bem. Bem, nós vamos ver mais um, como é que chama isso? Um spot, porque você pode assistir aos canais. Nós temos vários canais e vamos ver o que é que o spot diz. Não diz nada. Pronto. O spot fala sobre os canais temos de canais. Basta Querer. Deve ser em várias línguas, talvez. Canais. Um canal, dois canais. Certo? Não tem canais. Não há canais, nenhum. Não Nem o tem. canal. Tem ou não tem canais? Está difícil, eles estão a criar alguns canais para nós podermos assistir. Pronto. Então põe outro. Pois? Não. Não tem mais Ela nenhum? diz não há canais, ou não há outra, ou ela não quer pôr outra. Olha, põe o... Braça tem o Uma outra qualquer. não, o PDC da Igreja Online. Há muita gente que faz o PDC e tu já vais explicar o que é. Sim. PDC. E depois o time P- pode tocar o PD. Preparação diária de um cristão. É importante nunca sairmos de casa sem primeiro ter comunhão com Deus. É uma maneira de começar o dia colocando Deus em primeiro lugar, ter sabedoria e a direção certa para aquele dia e alcançar os alvos que você tem estabelecido. Pensando em si, a Igreja Online criou a oportunidade de ajudar a ganhar esse hábito de ter comunhão com Deus e a orar a maneira certa que vai trazer vitória e sucesso. Visite o nosso site www.igreja-online.tv. Clique no ícone Programação e escolhe o horário adequado para si. Com o PDC, quem ganha é você.
Muito bem, Sim. então explica lá o que é o PDC, que muita gente faz o PDC, que é a preparação diária do cristão. Sim, é isso. É que a Explica. pessoa gasta um tempo com Deus e faz várias coisas. Em primeiro lugar, ele medita sobre a palavra de Deus, é ler devagarinho a palavra de Deus. E temos esse livro que tem já... Mas isso é quando chegamos à noite cansados, com Não, sono? não, é a primeira coisa da manhã. Ah, é? Porque esta coisa da noite, a pessoa está cansada, isso não vai funcionar, a pessoa logo Então, adormece. Acordamos um bocado mais cedo e temos Sim, comunhão com Deus a para primeira começar. coisa, Certo. sim. Primeira palavra no nosso coração. E dividimos o tempo em duas partes. Em duas partes. A primeira parte é para... Para meditar, para ler a palavra de Deus. E a deixar segunda entrar. parte? A segunda parte era para nós orar. E falar as coisas Sim, que não e são, falar como os já foi. alvos, Então coisas esse não livro são. serve Sim. para quê? Esse livro porque ajuda, tem vários assuntos que são importantes, né? Então já está com os versículos certos, então fica fácil para a pessoa quando precisa de saúde, quando precisa que Deus ajude na área financeira, já está assim por assunto. Então isto ajuda para meditar nos versículos que a pessoa está a precisar naquele momento. A pessoa pede oração porque as finanças, sei quê. Então, o ideal é que você também tenha comunhão com Deus de manhã, antes de ir trabalhar, na área que está mais fraco. Porque ao meditar, que é, como a Cristal disse, ler devagarinho várias vezes como quem está a mastigar comida, você está, vamos assim dizer, a comer a palavra de Deus. Está a comer a unção de Deus. A unção de Deus entra na sua vida. Se você tiver com problemas de saúde, então aqui tem um capítulo com versículos sobre a saúde e você medita sobre essa área. Pronto, e será os, vamos assim dizer, imaginemos que essa área é mais difícil para si, então começa por aí, mas tem muito mais áreas. E depois, a segunda parte, a gente ora em línguas, basicamente, a gente louva a Deus, Sim. a gente fala que estas coisas... Falamos isto em existência, fala as coisas que não são como já fossem. Nós temos este programa... Aliás, também temos outro livro que explica o porquê, pois é. o porquê do PDC, que chama-se Como Ter Comunhão com Deus. Como ter comunhão com Deus. Sim. Explica exatamente o porquê que a isto... importância, o que é que acontece quando a pessoa medita na palavra. Não ainda acontece. Comunhão com Deus. Sim. Não sei se eu tenho aqui. Bem, é um livro que se chama Comunhão com Deus. Sim, ali. é isso. Deve ter digital de certeza. Se a Digital, pessoa não e encontra tem o livro papel. em casa, vai digital. É um livro que explica o que é que acontece no mundo do Espírito quando nós Sim. temos comunhão com Deus. E porquê é que é importante ter esse relacionamento com Deus todos os dias. Claro, todos os dias não quer dizer que é todos os dias. Se falhar um dia, você não vai para o inferno. Mas é um bom hábito. É esta. Está aqui. Está aqui. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Sim. Todos queremos vencer na vida, em todas as áreas. E o segredo é entrar no mundo do Espírito, está a ver? No mundo do Espírito. E, para isso, eu tenho comunhão com Deus. E então, o que acontece é que, entrando nós no mundo do Espírito, as coisas são controladas. Imagine que você entra num avião. Se o comandante deixar você entrar no cockpit, você vê uma data de botões. E, portanto, é naquele quarto pequenino que o avião é completamente controlado. Sim. A sua vida pode ser completamente mudada para melhor, controlada para melhor, no mundo do espírito. E assim, a sua vida não depende daquilo que se passa fora de si, mas depende daquilo que está dentro de si, que você consegue controlar com o poder de Deus. Sim, é Portanto, isso. é um grande, grande segredo. E agora temos ali o Bruno, que vai dizer que eu acho que nós temos este programa, que é cerca de meia hora, não é? Sim, e não só em português, neste caso em todas as nações. Nós se formos aqui no site, ver aqui em baixo, nós temos reuniões de culto nas nações. Ou seja, a pessoa aqui a clicar e, por exemplo, eu estar num país chamado Suíça, aqui temos vários países, neste caso. Eslováquia, Rússia. Exatamente. Por exemplo, Suíça, a gente vai encontrar o horário, neste caso da Suíça. Por exemplo, segunda-feira dá às 9 horas, neste caso em francês, e às 10 ele também passa em português. Portanto,
não só na língua local e no país, portanto conseguimos assim atingir várias pessoas que estejam em qualquer zona. E, portanto, isto é feito aqui nos estúdios, Em direto. em direto, Sim. com missionários e pastores que fazem essa comunhão, na verdade, louvam a Deus, Interagem diretamente. interagem um bocadinho. Vamos preparar depois amanhã ou assim um bocadinho dessa reunião para mostrar. É muito importante e muito bonito. Sim, especialmente quando a pessoa quer começar a fazer isso, a pessoa não sabe bem como fazer, então isto ajuda muito. Certo. Para a pessoa aprender. A pessoa sabe, os canais, acho que são todos, Sim. têm comunhão logo de manhã. Então ela escolhe qual é o canal que quer ver e escolhe o horário. Então vai lá e está ao vivo a fazer comunhão em conjunto com os outros. Então canta um bocadinho, depois fala uns versículos bíblicos, outro, etc. Exato. Depois tem um bocadinho de intercessão no final. Tem intercessão, que é orar Exatamente. muito especificamente, então é uma coisa muito importante, certo? Muito bem. O que mais é que temos? Temos o anúncio à Convenção de Fé. Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. No mês de agosto, Portugal receberá a Convenção de Fé 2020. De 17 a 22 de agosto, na nossa sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia teremos atividades, comunhão com Deus, seminários, torneios, espaço para lazer. E todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu. Não perca! Reserve estes dias. De 17 a 22 de agosto, Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. Então, tu estavas a lembrar Sim, na convenção também, nós também temos todas as manhãs também o PDC. que é muito forte, porque Sim. vêm bispos, vêm pastores. Sim, é isso. E é muita gente junto. Muita gente, toda a gente vai, é muito, muito forte mesmo. A gente sente mesmo a presença de Deus. Sim. E tudo muda. E nós temos uma música que diz: o PDC, quem ganha é você. Faz parte, sim. Lá, 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 lá. PDC Faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. PDC O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. é comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar, Sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar, sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com ele tu vais ganhar. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC, O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. é meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. Sim, É orar Sim. no Espírito Santo para aumentar a unção. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem. PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. Com o PDC, Quem ganha é você. com o PDC, Quem ganha é você. com o PDC, Quem ganha é você. com o PDC. O
PDC, quem ganha você, o PDC, quem ganha você. Bem, agora vamos em direto com o Bispo... E ela tem preparado o canal? David, o guerreiro que ganhou contra o Sim, Golias. com uma pedra. Com uma pedra. Vamos lá ver. Olá a todos, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar aquilo que se está a passar em Inglaterra. Primeiro que tudo, o povo tem estado a orar, a fazer batalha espiritual para a reabertura das igrejas e vamos ter já no dia 4 de julho a oportunidade de abrir as igrejas. Portanto, 4 de julho é um sábado, domingo, vão reabrir as nossas igrejas, com algumas medidas de segurança, à semelhança de Portugal e outros países, mas é de todo importante nós virmos à igreja para prestar homenagem a Deus. Queria dizer que nós estamos a experimentar aqui em Inglaterra uma grande revolta do povo. O povo está revoltado, à semelhança daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, com as revoltas por causa do racismo, quererem destruir estátuas. Isso também se está a passar aqui em Inglaterra. Nomeadamente, há um primeiro-ministro, que foi o Winston Churchill, que é tido como um grande herói, o grande herói da Segunda Guerra Mundial, que era o primeiro-ministro de Inglaterra, que foi o libertador da Europa das forças nazis. Essa estátua foi alvo de vandalismo. Queriam destruí-la. Porquê? Porque, afinal, o historial desse homem está grandemente ligado com o racismo. Então há um grande descontentamento e aquilo que o apóstolo tem vindo a falar é realmente verdade, que mais e mais estão a haver manifestações na rua, as pessoas estão indignadas com os seus governantes. E agora queria compartilhar testemunhos, um testemunho na área da saúde e outro na área das finanças, e estes testemunhos vêm da missionária Helena, da Eslováquia, que está cá a pastorear uma das nossas igrejas em Londres, no oeste de Londres, e ela conta o seguinte, que alguém que mora em Londres já há muitos anos é um irmão que estava desviado. Também há quase 20 anos que ele estava afastado dos caminhos de Deus. E sempre o Espírito Santo andava ali a contender com ele para ele voltar à igreja e voltar aos caminhos de Deus. Durante esse tempo também, ele sempre resistindo, sempre protelando o seu regresso à igreja. Durante esse tempo ele também sofria de uma dor aguda nas costas que o privava de poder dormir descansadamente. Ele tinha muitas dores nas costas e por causa disso não conseguia dormir bem. Durante esta pandemia, quando o apóstolo começou a fazer o programa Basta Crer, ele soube do programa e Deus começou a contender com ele ainda mais forte para ele assistir ao programa. Quando ele finalmente decidiu assistir, note bem que há anos que ele sofria desta dor nas costas, que lhe custava no seu trabalho estar de pé, dormir. Ele, no mesmo dia que ele decidiu assistir ao programa, nesse mesmo dia, ele ficou curado. A dor desapareceu e, glória a Deus, nunca mais voltou. Obviamente, o irmão, por gratidão a Deus, ele voltou aos caminhos de Deus. Ele agora está fielmente a assistir a este programa do Basta Querer, está no grupo familiar, assiste às reuniões, já veio também aqui à igreja a levar muitos livros para ele e para poder evangelizar, e a vida dele foi completamente transformada. Mas não acaba aqui. Relativamente à área financeira, ele tem sido fiel, como eu estava a dizer, nas reuniões, no grupo familiar e evangelizar. E o que aconteceu é que no trabalho dele, obviamente, ele é um chefe de cozinha e durante este período da pandemia houve despedimentos em massa. E ele viu no trabalho dele, colegas dele, já há mais anos que ele, a serem despedidos. Mas ele manteve o seu trabalho. E isto porquê? Porque realmente Deus nos tem estado a ensinar, pelo nosso apóstolo, neste programa, o seguinte, que é fidelidade. Os irmãos que são fiéis a Deus, eles têm estado a ter a proteção de Deus
na sua vida, nas suas finanças. Então é de todo importante nós continuarmos fiéis ao nosso apóstolo, à nossa igreja, a servir a Deus neste programa. Porque, como o apóstolo tem vindo a dizer, Deus vai proteger sempre aqueles que são fiéis. Então, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade e um abraço a todos. Abre aqui o Salmo 91. Aqui o Bispo David tem uns testemunhos espetaculares e, claro, a palavra de Deus. E o que ele está a dizer é super, super importante e eu louvo a Deus porque Deus está mesmo a abençoar. Diz aqui, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansa. Quer dizer, a pessoa que anda com Deus, a pessoa que está na hora de ver o programa, ou está na hora de ir à igreja, ou ir ao grupo familiar, essa pessoa habita com Deus. Ela não visita Deus, não é verdade? Por exemplo, um casal pode ir um trabalhar para aqui, o outro para lá, mas no final do dia eles se juntam em casa. Então, nós também temos que ter essa consciência de que andar com Deus não é só visitar Deus de vez em quando, muito menos é a pessoa quando está aflita é que se lembra de Deus. Não. Essas pessoas são protegidas, porque Deus diz mesmo que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Olha aqui, peste que está a passar agora. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E 1000 pode aqui ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não. Não é porque somos melhores que os outros, porque não somos, mas é porque o melhor de todos está connosco. Então, é uma coisa maravilhosa. Outra coisa que aqui ressaltou, quando o David estava a falar, é a importância de evangelizarmos. Todos somos chamados para evangelizar. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quer dizer que não é por fora que ele é novo, é por dentro. As coisas velhas já passaram e hoje somos o que a Bíblia diz que somos. Somos reis e sacerdotes, somos embaixadores de Jesus, etc. O que quer dizer um sacerdote? É aquele que serve a Deus, aquele que ajuda a Deus, não é verdade? Portanto, nós quando estamos a falar destas coisas, eu até gosto de dizer assim, você pode ser um chefe cozinheiro, sim, mas na verdade não é, você é um servo de Deus, um sacerdote a tempo integral, que nas horas vagas é que é um chefe. É? Todos nós somos sacerdotes. E, claro, dentro da igreja, a Bíblia diz que chamam uns para apóstolos, outros para isto, outros para aquilo, para organizar o exército de Deus. Mas todos temos uma chamada mega importante. Então, eu louvo a Deus porque os irmãos estão a fazer a sua chamada. Outra coisa que o Bispo David falou, e que Deus tem falado muito ao meu coração acerca de, neste caso, de estátuas que são vandalizadas porque as pessoas estão ofendidas. Bem, as pessoas estão ofendidas, ninguém normal é a favor de vandalizar seja o que for, mas chega um ponto que as pessoas já não aguentam tanta maldade. Essa coisa nos Estados Unidos terem feito uma coisa terrível e passado uma semana tornaram a fazer e vão continuar a fazer porque aquele demónio do racismo está lá dentro. Mas as pessoas não foram para o resto do mundo também se levantar só por causa disso. Há muita maldade. Deus tem-me falado, por exemplo, que em Portugal nós estamos outra vez numa escravatura. O nosso presidente ficou todo ofendido, chamou palavrões às pessoas, mas não, é mesmo escravatura. Porque, por exemplo, até professores catedráticos em Portugal, depois eu fui ver aqui na internet, professores catedráticos, professores disto, aquilo, portugueses, de agora, estão a dizer que há escravatura quando, por exemplo, empresas grandes e pequenas chamam estrangeiros, ficam com os passaportes deles e fazem o que quiserem. Há escravatura sexual quando há mulheres que são escravizadas. E, infelizmente, sabemos muito bem daquelas notícias que no Porto, em todos os sítios, eram pessoas do governo que eram donos dessas casas. E houve uma tentativa de legalizar impostos das prostitutas. Que nojo é que é este?
Que nojo é esse? Mas temos outro tipo de escravatura, que é o quê? Quer dizer, se você for a pensar qual é os impostos diretos que o cidadão sofre e todos os outros indiretos, você se somar, você não paga, nós não pagamos menos de 70%. E depois é uma indecência abominável quando os juízes permitem que o governo vá buscar dinheiro ao povo para ir pagar as indecências dos bancos. Quer dizer, isso é uma escravatura total, porque os poderosos tiram dinheiro dos bancos, porque o banco empresta aos amigalhaços e depois o povo é que vai pagar. E, portanto, é importante que você que está a assistir este programa, se por acaso é primo, amigo ou você próprio é um governante, você tem que se arrepender. Porque qualquer dia vai bater à porta, da sua porta, seja de quem for, que isto está a acontecer e tem que parar de acontecer. Essa coisa de dizer aí que somos democracia, já toda a gente está a ver que não é. Portanto, agora, a pessoa que sofre esses maus tratos, a pessoa que é maltratada, seja português, estamos a falar de português, antigamente os portugueses fizeram escravatura dos brancos contra os negros. Aliás, não eram os brancos, era o regime de Salazar, onde o pai deste presidente era um governador. É preciso saber isto, porque os portugueses, havia sempre um ou outro que era, mas os portugueses casaram com os angolanos, os moçambicanos, etc. Portanto, hoje a escravatura é diferente. É dos poderosos, escravizam o seu próprio povo, não tem mais onde escravizar. E por isso é que há estas manifestações. E lhe digo pela Bíblia, está aqui é um dos sinais dos fins do túmulo, que isso vai acontecer. Né? Quando diz ouvireis de guerras, de rumores de guerra, no original não é guerras, apenas guerras que a gente conhece, são pequenas guerras, são revoltas, chega, estamos cansados. E, portanto, até isso é um sinal de coisa. E só há uma maneira de nós ajudarmos as pessoas que estão a sofrer essas coisas. É dar-lhes Jesus Cristo e ver que eles perdoam, porque se não perdoarem, eles sofrem. Portanto, coisas muito importantes estão aqui a acontecer. E o que é que tu tens a dizer? É isso. Muito bem. Temos mais um bispo para falar connosco. Vamos lá ouvi-lo. Olá a todos. Cá estou novamente para trazer algumas novidades do que tem estado a acontecer aqui em Moçambique. Falando concretamente da situação que estamos a viver hoje, Moçambique, isso com relação ao Covid-19, Moçambique tem estado a registrar uma tendência de crescimento em termos do número de novos casos. A título de exemplo, na última vez que cá estive, na minha intervenção há uma semana atrás, Moçambique contava com cerca de 609 casos. Presentemente estamos a falar, atualmente, até as últimas atualizações, estamos a contar com 757 casos novos registrados positivos. Num total de 206, graças a Deus, pessoas totalmente recuperadas. Na última vez também, na minha intervenção, Moçambique contava com 5 óbitos, com 4 óbitos, digo, presentemente estamos a falar de 5 óbitos, oficialmente falando, por conta do Covid-19. Pronto, é uma situação que é real, mas é preciso também deixar aqui o que tem estado a acontecer nesta nação, mesmo nesta fase de confinamento, de distanciamento social, em que nós estamos a viver estado de emergência. Nós temos estado a registrar, e presentemente estou a falar de um registro de uma amada irmã no norte, nesse caso em Nampula, que deixou-nos um registro muito curioso. Mesmo nesse período da pandemia, os filhos estavam ciclicamente doentes, constantemente doentes. E ela tem estado a ver o nosso canal. Nós transmitimos em canal aberto o programa do Apóstolo, o Basta Crer. E também num horário que facilita as pessoas verem, mais cedo agora, às 19 horas, portanto, 7 horas da noite, assim. Então, ela conta-nos que ela ia vendo o programa. E também o lar dela estava com muitos conflitos. Por conta do confinamento, os casais viviam em constantes brigas. E, se lembrarmos bem, o apóstolo vinha transmitindo aos sábados e aos domingos a palavra acerca da família. Exatamente. A palavra de Deus funcionou
ela teve a testificar que não só os filhos estão completamente curados, veja o poder de levar a palavra de Deus em casa, os filhos estão completamente curados. Já não há febres, não há outras complicações, e o casamento ficou completamente renovado. Isso para nós podermos ver que, independentemente do caos que está lá fora, é possível nós andarmos por cima do mar, por cima das águas. Estou ainda a lembrar-me de um registro de uma amada irmã que, mesmo nós estamos agora aqui em Moçambique há 3 meses no estado de emergência, desde que foi decretado o estado de emergência. Mesmo nessa altura, há 2 meses atrás, ela viu um anúncio de um emprego, ela colocou o seu currículo. No espaço de 2 meses, ela foi chamada, era um cargo para assistente administrativa de uma pessoa, numa posição muito boa, e ela foi chamada mesmo numa altura, nesta altura que nós estamos a ver toda essa situação, em que as empresas não estão a recrutar pessoas e tudo o resto. Ela conseguiu este emprego e, segundo ela está a ganhar 5 vezes mais do que o anterior emprego em que ela estava. Mas eu estive a falar com ela e ela diz: bispo, eu, durante esse período, depois de ter posto o meu currículo a concorrer nesta vaga, eu comecei a semear o dízimo daquilo que eu queria colher. E durante esses 2 meses assim o fiz. Claro que louvava a Deus, enchia-se da palavra. O resultado, Deus é Deus mesmo em tempo de pandemia. Como eu costumo dizer, o nosso Deus, a palavra de Deus, não é circunstancial à situação que nós estejamos a viver. Se você crer, agarrar nesta palavra, tudo é possível, com certeza, ao que crê, conforme nós temos estado a ver, mesmo aqui em Moçambique, ao longo desse período de estado de emergência. Então, um bem-aja para vocês e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida de cada um de vocês, cada uma das pessoas que em qualquer parte do mundo nos esteja a ver. Muito obrigado e até a próxima intervenção. Maravilha de testemunho, não é, Cristo? É. Em toda a parte onde as pessoas abrem o coração para Jesus, andam com Deus, visitam Deus, tudo de bom acontece. Então agora vamos ouvir uma música que diz... E depois eu quero mostrar uma coisa para crianças, mas primeiro vamos ouvir uma música que eu gosto muito, que é Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Portanto, andemos com o grande, poderoso Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? e se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. e quem nos poderá separar deste tão grande amor? Quem nos Poderá separar, Quem nos poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra?
Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bem. E agora, nós temos aí um clipe, se eu não estou erro, sobre crianças, não é? Então vamos lá ver o clipe, depois aqui o Bruno explica que todos os dias, se eu não estou erro, nós temos um programa para as crianças chamado Vila Ideal. Esse programa é espetacular porque ensina às crianças coisas do dia-a-dia, coisas de caráter, de moralidade, sem mencionar especificamente versículos bíblicos, mas os mencionamos para que as pessoas possam dar aos amigos que dizem que não acreditam e tal, então os miúdos podem ver isso à vontade. Bem, vamos lá ver o anúncio. Curiacos Kids. Pensando em você e no futuro da sua família, a plataforma Curiacos desenvolveu um canal totalmente voltado para as crianças. Ao aceder a curiacos.com, terá à sua disposição o canal Curiacos Kids. Um canal 24 horas com conteúdos que ensinam boas maneiras às crianças e as livra de conteúdos impróprios que circulam em redes sociais e outros meios. Por isso, aceda a www.curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal que ensina a sua criança no caminho em que deve andar. Então, muitas pessoas sofrem na área da saúde, da família, porque deixam os filhos verem todo o lixo. Sim. E nós temos um canal 24 horas por dia, que não é só com a Vila Ideal, como muitos outros programas. Então é a hora dos pais entenderem que podem perfeitamente ligar aquele canal. Sim. Está sempre aberto. Sim. E que pode ser no telemóvel ou no tablet, ou o que é. Isso. Certo? Explica lá qual é a importância disto. Não, isto é muito importante mesmo, né? Porque tantas vezes que nós recebemos pedidos de oração por causa dos filhos e porque é que são assim, fizeram melhor, porque é que os jovens são assim. Tudo começa quando eles são pequeninos. E muitas vezes acontece que os pais não têm paciência. Estão muito ocupados e coisas. E é muito fácil. Abre a televisão, eles ficam lá a assistir e os pais nem dão conta do que é que eles estão a assistir. Mas a criança tem o coração com branco, quer dizer, tudo que eles vê, isto entra no coração deles, eles acreditam que isto é verdade. Então, isto tudo vai entrar na vida deles. E depois vai dar fruto, né? Como que nós dizemos que a palavra de Deus é uma semente que vai crescer, tudo que ouvimos também são sementes, só que muitas vezes não são sementes bons. Muitas vezes é ervas daninhas e problemas. Acham que não tem mal nenhum. Sim. Ver o Harry Potter e ver a bruxa não sei das quantas, não sei que vai. Depois vai à igreja e pensa que nada vai... Sim. Quer dizer, é não ser muito sábio, porque assim, o seu filho é como um computador em branco. É isso. Você deve educá-lo nos caminhos de Deus, é a sua responsabilidade. Então, nós na Igreja Maná temos um canal que está ali anunciado, não é? Sim, é isso. Que é exatamente para que o seu filho, não sei, Bruno, podias anunciar, pôr no Basta Crer? O canal próprio. O canal também, pronto. Okay. Ou seja, o canal está 24 horas por dia, mas nos outros canais temos o Vila Ideal também. Sim, temos também o Vila Ideal. Neste caso, posso mostrar aqui o TV Maná 1. Se formos a programas e selecionarmos Vila Ideal, tem aqui os horários, onde é que passa. Também temos no TV Maná 2, também temos no TV Maná 3 e também temos um espaço aqui na Curiacos TV que passa também este programa chamado Vila Ideal. Mas, na verdade, podíamos fazer um anúnciozinho no Basta Crer e nos outros também para alertar para estas verdades. Porque a gente está sempre a receber pedidos de oração, o meu filho... Sim, não consegue dormir e pronto. Eu até podia contar um segredo, por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e uns mesinhos. E ela é bonita? Ela é bonita. A falar aqui da Vila Ideal... Então não sai a ti. Sai a minha esposa, claro. A Vila Ideal também tem um canal no YouTube e tem as músicas onde passa do programa. Então a minha filha, na hora do almoço, quando eu quero que ela se despache, então eu ligo a televisão no YouTube,
a pesquisa Vila Ideal e ela está a ver as músicas, não é? E come rapidamente sem fazer aquelas birras, não é? Então é engraçado. Depois de aviões e sei lá o quê, Exatamente, exatamente. É engraçado. Portanto, aqui está uma ideia, uma coisa muito importante de todos os pais fazerem, principalmente os da igreja, não é, Cristão? Sim. Porque a vida dos nossos filhos não tem preço, então isso é muito importante. É muito importante. Certo. Mas, já mostraste que está nos canais, certo? E agora, o que é que íamos falar? Não sei, queres mostrar algumas fotos ou já vais falar fotos, sim. Sim, porque já temos mais algumas fotos. E também estamos presentes em Índia, Áustria, Irlanda, Tunísia, Macedónia, Iraque, Gabão, Egito, Suécia, Turquia, Panamá. Então, estamos nesses países E fotos todos. temos ou não? Temos fotos, deixa-me ver qual é que ele estava a mostrar. Ok, então, qual é que é? É esta. Ok, Joana Silva. Olá, família, grupo familiar da Igreja de Kingsbury, Londres. E depois aqui, família Lopes mandou PDC histórico. Sim, porque na verdade o PDC, primeiro era o PDM. Era a preparação diária do ministro. Porque era para os pastores. Peraí, liga para mim. Calma. Era, eu escrevi numa folha e andava com isto no bolso, quando eu era engenheiro. Então, à hora do almoço, eu comia rapidinho e andava, por exemplo, 15, 20 minutos para um sítio e lia os versículos, fazia isto. É quando as pessoas diziam, como é que eu faço para ter comunhão com Deus? Eu dizia, olha, tirava uma fotocópia das minhas notas. Até que eu disse, esta mulher vai fazer um livro. E esses eram os primeiros livros. E a primeira era mesmo para os pastores. Para os pastores. Entretanto, depois, toda a gente queria esse livro, então toda a gente mudou-se o título. Pronto, então mudamos o livro. E esta foi tirada de 92. Convenção de Fé 92, pronto. Muito bem. E depois temos mais algumas fotos. Então, sim. Temos aqui a Ana Rita. Boa noite, estamos a mandar uma foto da Rita e da Mariana da Igreja do Tujal e mandar um beijinho a todos. Longe para caramba o Tujal. Pois é. Estamos mesmo dentro do Tujal. É isso. Agora, esta, onde é que senhor está que faz esta? bolos. Sim, Mila Guedes, Martim Muniz, Grupo Familiar. Pronto. Maravilha. Grupo Familiar. Aliás, já nos deu bolos aqui. Já. Toda a gente sabe, pronto. Então, aqui, isto é da Príncipe, claro. Adérito da apresentação. Boa noite, família. Um abraço a toda a equipa de Basta Crer, diretamente da Ilha do Príncipe. Olha, com o livro, ele está a assistir. Sim, é isso. Um abraço. Passou? Sim, depois aqui, Domingos Xavier, Igreja do Golfo. Boa noite, apóstolo e a Bispa Cristel. Estamos ligados ao programa. Um forte abraço. Para si também, minha irmã. Sim. E aqui, Daniel Silva, boa noite. Envio foto de aniversário do irmão José Cardoso, Paulo Cardoso, da Igreja da Vila Franca de Xira. Parabéns. Eu não sei como é que eles vão comer o bolo com essas máscaras, mas pronto. Certo. Eu queria só mostrar mais um mapa. Tem um mapa. Porque sabe que... Mostra. Este mapa faz parte de um site, claro, em português, por um professor aqui, que diz que a escravatura continua a existir neste tempo e que no mundo há 40 milhões de pessoas vítimas da escravatura. E aí Encarnado é dos mais fortes, porque veja só como na Arábia Saudita só há 600 mil, mas no Encarnado, onde a Europa e os Estados Unidos estão inseridos, há 1,5 milhão. E na América do Sul há 1,8 milhões. E, portanto, de onde é que esta escravatura toda vem? Olha para mim. É porque, por exemplo, quando os Estados Unidos deixam entrar os mexicanos e tal, depois vai falar de democracia e depois, por outro lado, vai e invade o Irão, o Iraque, invade aí por causa do petróleo. Só para dizer que nós temos que fazer atenção ao que Deus diz, que é muitas dessas pessoas, esses governos, são falsos, são mentirosos.
Eu gosto de dizer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e eles também são o que a Bíblia diz que eles são. Deus chamou-lhes hipócritas, chamou-lhes nomes, chamou-lhes as bestas deste século. São pessoas que, estando no poder, não querem saber dos outros para nada, exploram os outros em vários... E, portanto, nós que somos de Jesus, devemos exortar essas pessoas em liderança para mudar. E devemos exortar os que estão nesses ambientes a se voltarem para Deus, porque assim eles ficam mesmo libertos e independentes desse tipo de escravatura. Porque só Jesus é que tem esse poder. Posso ouvir, amém? Amém. Portanto, é para dizer isto. Agora, eu quero pedir que tu leias uma história que tem a ver com a área financeira. Sim. Eu tenho este livro aqui que diz acerca de finanças e muita gente já foi super abençoada em momentos difíceis. A ver? E quem sabe você está numa situação difícil, como um cidadão, ou como um empresário, como uma mãe solteira, uma pessoa que perdeu o emprego, seja em que parte for do mundo, Deus pode e Deus quer suprir todas as suas necessidades. Neste livro, eu compartilho que a vontade de Deus é, de facto, que você vença. O diabo é que vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e abundância. E, portanto, você tem que, primeiro que tudo, saber que é da vontade de Deus, que você não viva em pobreza, em sufoco, a dormir mal, mas antes, pelo contrário, você vive em paz, alegria, tendo as suas necessidades supridas. A primeira coisa é saber qual é a vontade de Deus. E depois é saber que Deus já fez isso montes de vezes, já vamos ver um testemunho, e depois é saber como é que você e eu podemos usufruir dessas bênçãos. Porque não é por oração, nem é porque merecemos, é porque se fizermos as leis de Deus, então funciona. Então, vamos ver a história, que é de quê? Da multiplicação? Da multiplicação. Então, explica lá. Então, regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinha feito e, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, sabendo a multidão o seguia. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhe e ache que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Diz então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Então, explica lá esta história. Então, aqui, a multidão estava... Estás bem? Estás calma, Eu estou serena? bem, meu. Estás animada? Estou animado, sim. Certo. Pronto. Gostaste do jantar que eu te fiz? Qual jantar que tu fizeste? Ah, já te esqueceste? Sim, quando que tu fizeste uma vez um jantar? Fiz-te um quiche. Tu não fizeste nada, quiche. Então quem é que fez o quiche? Fui eu. Ah, pronto. Então vai. Pronto. Explica lá esta história. Entretanto, Jesus estava a ensinar a palavra, né? E porque o povo estava a seguir. Entretanto, os discípulos diziam: olha, é melhor mandares embora, é muita gente, estamos no meio do deserto. Estava tudo com fome. Toda a gente está com fome e pronto, já são horas de mandá-los embora. Pronto. Entretanto, Jesus diz: não, dá-lhes vós de comer. Vocês vão resolver esse problema. Entretanto, eles dizem: nós não temos nada. Nós não temos nada, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que temos, quer dizer, mas isto não dá nada para esta gente toda, é muita gente. Entretanto, Jesus diz: olha, toda a gente vai se sentar em grupos de 50. Entretanto, Jesus tomou o que lhe foi dado, os 5 pães e os 2 peixes. E o que é que ele fez? Ele levantou-os diante de Deus, né? E abençoou
este pão e este peixe. O que é que depois ele fez? Ele começou a partir este pão e peixe, depois deu aos discípulos, e os discípulos foram dar, e está, esta multidão, que era mais do que... quantas pessoas aqui? Era mais de 5 mil homens, mais mulheres e crianças. E toda a gente comeu. Comeu quanto? Quanto que eles quiseram. Então, saciedade, e ainda sobrou. O que sobrou? Sobrou 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Ou seja, o que puseram na mão de Jesus, Sim. ele multiplicou. Multiplicou, nem sei quantas vezes. Sim. Porque essa é que é a lei de Deus. Sim. Não é? Porque tudo funciona como Sim. o agricultor. Por É exemplo, isso. a pessoa pega numa semente de laranja. Pronto. Então, semeia a semente de laranja e primeiro ela cresce para baixo, não se vê nada, depois cresce para cima da árvore e a certa altura começa a dar laranjas. Ao longo de 1 ano, 2, 3, 4, não sei quantas centenas de laranjas aquilo vai dar. Sim. Agora, cada laranja tem não sei quantas sementes. Pois é. Então, logo aí é só comer as laranjas, pegar nas sementes e semear. Quer dizer, nunca mais acaba as laranjas. E a pessoa está neste mundo, está, vamos dizer que, hipnotizada, está apanhada, está com castelos na mente, pensando, não, este regime é que é coisa, isto é que é bom. Nós estamos em democracia, isto, aquilo, aquilo outro. E afinal de contas, cada vez somos mais escravos, pagamos mais impostos, cada vez somos, enfim, e a solução só está num lugar, em Jesus. Sim. Quando nós nos voltamos para Jesus, podemos estar na época que estivermos, no regime que estivermos, nós vamos vencer. Porque a lei de Deus ultrapassa todas as outras leis. A ver? E estou-me a lembrar também, quando Jesus, quando nós estamos a pensar em Jesus, nós estamos a pensar na pessoa mais bem-sucedida do mundo. Sim. E algumas pessoas estão mal influenciadas pelos anticristos, pelos perseguidores, pelos aqueles que não querem nada com Deus e pensam que são os grandes sabichões e ouvem todo o lixo cá na televisão e vai lá uma pessoa toda emproada, o doutor disto, o presidente não sei das quantas, e ele é um fracassado. Se você for ver qual é a vida dele, ele é um fracassado. Sim. E se ele dirige uma nação, dirige um grupo, uma região qualquer, qual é os frutos dessa região? É um fracasso. Sim. As pessoas estão a sofrer. Então, por que estão a falar mal de Jesus quando ele só trouxe sucesso? A pessoa mais bem-sucedida, continua a resolver problemas. Então, eu acho que sabedoria é a pessoa voltar-se para Jesus, dar ouvidos a Jesus e copiar Jesus Cristo. Sim. E o que é que Jesus disse? Lucas 6,38. Dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. E é isso que eu exorto você a fazer. Mesmo quando você está em grande necessidade, mesmo aí você tem que semear. Chama-se semear em tempo de fome, que é o que falámos ontem. Sim. Porque não há outro método, a não ser o de Jesus, que funciona sempre. E há bocadinho estávamos a vir, acho que era o Bispo David, a dizer que também há vandalismo de estátuas lá na Inglaterra e agora está espalhado por tantos lugares, porque as pessoas estão cansadas dos senhores doutores, barabi, brababá, e depois, na prática, só temos chatices, nunca sobra, é só para pagar. Então, qual é a solução? Só uma, é olhar para Jesus Cristo, é dar ouvidos a Jesus, é fazer o que Jesus diz. Essas pessoas são as que vão ter sucesso. E é daí que nós temos tido tantos testemunhos de milagres, porque é assim que vencemos. E por isso, vai passar agora aqui uma placa na tela, para que você possa praticar esta lei de semear para colher. Possa fazer o que Jesus disse. Dai, ser-vos-á dado. Porque então, Deus multiplica boa medida, recalcada, sacudida, e vai fazer com que venha ter consigo recursos financeiros e assim Deus suprirá sempre todas as suas necessidades. Vamos ouvir esta música. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é
semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Vou orar por si agora mesmo e por isso eu aconselho você a estender o seu braço sobre mim para tipificar o que eu estou a orar impondo as mãos. Para Deus não há distância. E há muita gente que, inclusive, escolhe tocar no ecrã e grandes bênçãos não são de Deus bem. Então, eu vou orar por si agora mesmo. Senhor Jesus, tantas pessoas estão em aflição e que decidiram dar ouvidos a Jesus, se voltar para Jesus, acreditar em Jesus porque sentem-se, foram enganados e por isso agora só Tu és capaz de os valer. Seja as pessoas que precisam de um emprego, as pessoas que estão prestes a ser despedidas, empresários que perderam clientes porque está fechado, etc. Mas eu sei, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que supres todas as necessidades, acima de pensamos ou pedimos, e que zelas pela Tua palavra para fazer cumprir. E por isso eu Te louvo, porque todas estas pessoas estão a receber milagres financeiros e nós aqui vamos ouvir desses milagres todos. Amém e amém. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A lei principal Do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Maravilha, maravilha. Bem, eu agora vou ensinar sobre este tema de sofrimento e, portanto, durante esta semana é isso que eu vou ensinar e é uma área muitíssimo importante porque as pessoas às vezes fazem uma grande confusão. Nomeadamente, as pessoas as pessoas do mundo, não é, que não conhecem Deus, estão muito afim de sofrer doenças, problemas, porque até acham que é um castigo de Deus e coisas assim, mas depois, quando já são crentes, não estão afim de sofrer aquilo que é suposto sofrer, que é perseguições e tribulações por causa da palavra. É sobre isso que eu falo, mas eu nestes programas também estou a acrescentar mais um item que é os testes. Também temos que passar os testes de Deus. Ora, uma passagem que fala sobre isto que eu acabei de dizer vem em 1 de Pedro ou 2 de Pedro, não me lembro. Sim, 1 de Pedro 4. Sim, 1 de Pedro 4, 12, para Sim. aqueles que estão a tomar nota, aqueles que têm uma Bíblia, pode ter uma Bíblia em papel, ou hoje também há Bíblias assim, não é? No Sim. telemóveis, etc. Então, vamos lá ler lá, se achou favor, Cristo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos aconteça. Alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória e de Deus. Ontem eu expliquei expliquei a parábola do semeador, que vem em Marcos 4, Sim. quando Jesus falou sobre esta parábola e disse: eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu sobre o caminho, e vieram as aves do céu e comeram as sementes. Outra caiu sobre pedregais, é uma terra com muitas pedras, e depois não deu nada porque não tinha terra suficiente. E outro caiu sobre espinhos, portanto, que tem ervas daninhas, e as ervas daninhas que não se veem, estão lá escondidas, sufocaram a semente. Eu lembro-me, na África do Sul, eu tive um pequeno negócio para poder ir à escola bíblica e, portanto, não estar amarrado a um emprego de engenharia, porque em engenharia não há horas, só para entrar. E então, eu vi um agricultor, conheci no meu negócio, um agricultor que o homem tinha aviões para pulverizar, aquilo era a perder de vista, né? Tratores, ele tinha 10, 12 tratores, um ao lado do outro, que era uma coisa que nunca mais acabava, era montanha acima, montanha abaixo. Então,
eu estava a falar com ela, comigo e tal, depois ele estava-me a explicar que o que os tratores estavam a fazer naquele momento era, tinham uns carreiros onde havia trigo, a milho, e no meio ele estava com fresa, não é fresa, não sei como é que chama aquilo, de charrua, também não sei o que é, a rasgar a terra. Eu perguntei para quê? Ele disse, porque debaixo da terra se formam ervas daninhas, como que uma rede que... Uma teia. Uma teia. Se não for rasgado, ganha tanta força que sufoca o milho. E, curiosamente, o vizinho dele tinha uma quinta tão grande como a dele, e tanto tinha uma cerca, uma vedação dessas baratas, e o milho dele era raquítico. E o dele era forte, bonito. Eu disse, mas como é que é possível? Quer dizer, cai a chuva só aqui e ali? Não, eu disse, não tem a ver com a chuva, tem a ver com isto. É que o meu vizinho não liga nenhuma a isto de ir quebrar as teias. Que acontece? O que é que isto tem a ver com a nossa vida? É que o diabo, quando vê que alguém ouve a palavra de Deus, por exemplo, quando está a ouvir a palavra de Deus acerca de salvação, ou está a ouvir pela primeira vez, o diabo gosta de afastar essa pessoa porque sabe que se não tirar aquela semente de imediato, a semente vai crescer e fica difícil depois tirar, quando está uma árvore. Então, se a pessoa não cai nessa esparrela, o diabo tem, diz aqui assim, sobrevindo tribulações e perseguições. Por causa da palavra. Ou seja, o diabo provoca tribulações e provoca perseguições por causa da palavra, para tentar afastar a pessoa de Deus, porque a pessoa pode ficar ofendida. Então, falamos sobre isso. Mas as que não caem nesta ratoeira, o diabo tem outra. Deixa-o andar, a pessoa fica liberta e vem sugerir os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, para a pessoa ficar não mais focada em Jesus, servir a Deus, mas andar para ir distraído, como está abençoado, já quer isto, aquilo, aquilo outro, que não tem mal nenhum, mas já fica desfocado e depois já não tem tempo a Deus, e assim o diabo cria ervas daninhas no coração da pessoa e a palavra de Deus fica amarrada. A palavra de Deus é uma palavra mágica. O poder da palavra de Deus no coração de uma pessoa simplesmente cura a pessoa sem oração nenhuma. Por exemplo, etc. Então o diabo sabe disso. Quem vence nessa área, disse Jesus, que recebe a semente em boa terra, bom coração, são os que ouvem a palavra e dão fruto a 1 a 30, outro a 60 e a 100 por 1. Ou seja, cada semente dá 100 vezes mais, ou coisas assim. Então, isso é muito importante. Agora, não é da vontade de Deus que a gente sofra doenças, que vá para o inferno, que a gente seja pobre, que ande para aí preocupado, que... não é nada disso que é a vontade de Deus. Eu lembro um casal que se uniu a nós, vinha de uma igreja boa, uma bênção, mas pronto, escolheu-nos, glória a Deus. Então, ela queria dar um testemunho, ela e o seu Manel. Deus é tão bom, veja só, eu ia mais no meu Manel da nossa mota, uma moto, ia na rua tal, que é descer, estava a chover, ainda por cima a rua estava com óleo, escorregámos, partimos a moto, partimos as pernas. Eu disse, mas isso é um testemunho, é um testemunho. Não, Deus estava no controle. Então porquê? Porque era mesmo ali à frente onde nós caímos e partimos a perna, estava a loja que Deus tinha preparado para nós. Se não tivéssemos caído, já não apanhávamos a loja. Pois é. Eu pensei assim, como é que alguém pensa isso de Deus? Como que Deus é muito mau. Não, isto não pode... Outra dizia assim, Sr. Apóstolo, estou muito contente porque fiquei doente. Ficou doente, está contente? Pois, está a ver, porque eu estava lá muito mal e estava num quarto com 3 ou 4 camas ou assim, e o meu vizinho estava a morrer com cancro. Então, eu vi logo, é de Deus estar aqui para lhe falar de Jesus. Então, eu até orei por ele e a minha mulher trouxe um livro de coisa divina e ele não morreu, viveu.
Eu pensei assim, então não era muito melhor você ter lá ido curado? Pois é, aí podia ter falado com mais pessoas, né? Agora estava presa. Há esses paradigmas que vêm de pregadores e de pessoas que, quando oram, não têm sucesso. Então começam a inventar. Pois, dizia assim a Luísa. Sim. A Luísa e outros. Não, senhor apóstolo, o senhor é um falso profeta, porque anda a dizer que Deus cura sempre, que Jesus não sei o quê. E eu sei muito bem que eu estou numa igreja onde uma irmã fulana de tal, orámos e ela morreu. Por isso, nem sempre Deus cura. Às vezes Deus diz que sim, outras vezes diz que não, outras vezes Deus diz que espera. Eu disse, Luísa, então, mas onde é que é esse versículo bíblico? Só se for no livro de São Nunca à tarde, quer dizer, que raio disparado. Então, as pessoas baseiam-se depois em histórias que não têm nada a ver com as promessas de Deus, porque não têm sucesso. Não têm sucesso porque não sabem os caminhos, não sabem as regras de Deus. Deus não vai fazer as coisas como eu quero, como você quer. É como Ele diz. E, portanto, o grande segredo é, primeiro, saber qual é a vontade de Deus. Segundo, é fazer as coisas como Deus diz para fazer. Então, sempre funciona. Volta e não volta. E no outro dia, uma pessoa perguntou, senhor, porquê que acho que eu semeei e não colhi? E eu respondi, muito simples, porque há qualquer coisa que você não está a fazer ou está a fazer errado. Porque todos os outros escolhem, eu também. Porque Deus não mente. Não é? Se calhar não perdoa, se calhar não sei. Pronto. Portanto, daí que Jesus passava a vida a ensinar. Antes de Jesus orar, ele sempre gastava muito tempo a ensinar, porque fé só vem por ouvir e ouvir, ouvir. Sim. Bem, então, o que é essa coisa de a vontade de Deus? Sofrimento que é da vontade de Deus. É sofrer perseguições e tribulações. Não há como fugir. Lê lá outra vez essa passagem, que é 1 de Pedro 4:12. Okay. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos aconteça. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, o diabo cria tribulações e perseguições. Nós podemos ver, por exemplo, quando o Jesus disse assim, olha, eu vou orar e vocês, que eram os 12 discípulos, vão para o lado de lá. Vão no barco, vão para o lado de lá. E eles foram. Sim. Obedeceram. Fizeram tudo certo. Porque é que de repente estava no meio do lago e apareceu uma tempestade que eles até estavam mesmo a ver que iam morrer? Porque o diabo viu-os sozinhos e disse, aqui está uma excelente oportunidade para os matar. Mas como Deus sabe tudo e vê tudo, até veio ter com eles por cima do mar. Portanto, Deus nunca nos abandona. A ver? Portanto, isto assim, vemos que esta é mesmo um ataque do diabo. Vemos, por exemplo, aquele amado de Deus que era como é que chamava? O Daniel. Daniel, desde a sua mocidade, era fervoroso, fiel a Deus, tudo maravilha. Então, Deus gostava dele e quando ele orava, respondia logo. E assim ele estava habituado que quando ele pedia ajuda a Deus, Deus o ajudava logo. Certa vez, ele fez um pedido a Deus e não vinha a resposta, parece que Deus estava surdo. E ele pensou, estou mesmo mal. Certamente foi, analisou-se, pediu perdão e continuou sem ter resposta nenhuma. Estava tão abatido, o que é que Deus fez? Mandou-lhe um anjo. E o anjo chegou lá e disse, tu és um amado de Deus, e Deus ouviu-te logo no primeiro segundo, minuto. O problema é que, quando Deus mandou um anjo para resolver a situação, né, daquilo que tu pediste ajuda, um general do diabo, chamava-se o príncipe da Pérsia, que era um demónio que controlava os demónios que operam na Pérsia, se interpôs. Começou a fazer guerra ao como é que se chama? Ao anjo. Ao anjo que vem com a resposta. Então, até veio o super-general, o arcanjo Miguel, para lutar contra aquela potestade, e então sim. Por isso é que nós, Igreja Maná, sextas-feiras,
temos uma reunião que se chama Lutar até Vencer. Porque há muitas pessoas que não sabem esses segredos e que, portanto, que estão a ser roubadas pelo diabo, que tem, o diabo, né, que tem nos armazéns dele, nos armazéns do diabo, dinheiro nosso, coisas nossas, bênçãos, porque a gente não luta. É que as pessoas não sabem que, principalmente aqueles que já são crentes, que já não são bebés em Cristo, já não é para ir choramingar, orar, tem que ser eles, nós, a lutar contra os demónios, certo? Por isso é que, por exemplo, estamos a falar de sofrimento. Por exemplo, uma vez o apóstolo Paulo era um homem terrível. Conta lá um bocadinho a história do Paulo. Sim, ele perseguia os... Chamava-se Saulo. Saulo, na época, sim. Então, e era uma pessoa proeminente. Sim. E era da igreja lá, né? Ele era fariseu da igreja tradicional. Sim, é isso. Se fôssemos dizer hoje, ele seria, comparando, não é? Ele era católico. Sim, e era praticante fervoroso. Muito fervoroso. Eu lembro que uma vez, aqui na televisão, aqui na RTP1, um certo indivíduo que é o gerente de grandes coisas da mídia, chamou-nos de seita. E eu respondi-lhe, cuidado, porque além do senhor estar a dizer uma difamação, vamos a ver quem é que é seita. Pois é. Porque se calhar o senhor que diz é católico, o senhor é que anda numa seita, porque você e eles não fazem o que Deus diz. Sim, nem fazem, nem falam. Nem falam. Portanto, ele lá se calou porque senão, enfim. Mas era o caso do Saulo. O caso do Saulo. Sim. Dizia, eles são seita. Eles são seita e ele buscava onde que ele estava, e eles levava para a prisão. E matavam-nos. Sim. E foi até pedir uma carta para ele ir para outra cidade que ficava longe, porque muita gente tinha fugido, para ir lá buscar essa gente para levar para Jerusalém, para e matá-los, matar os cristãos. É isso. Ou seja, o diabo usa-se de pessoas que têm a mania que Deus está na igreja dele. E se ele é católico, Deus mora aqui. Nós é que mandamos em Deus. Sim. Não, Deus fora da católica não existe. Sim. Ora, o nome católica nem existe na Bíblia. Existe a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, mas eles têm esse castelo que lhe convém. Sim. Mas seja como for, ele era de uma outra igreja tradicional, que era os... Ele perseguia os crentes verdadeiros. Sim, é isso. Entretanto, ele foi a caminho dessa cidade e Jesus lhe apareceu. Então, de repente, ele viu uma luz, ele ouvia uma voz, ele disse, por que é que me estás a perseguir? Ele, o quê? Mas quem? Quem tu és? Eu sou Jesus e tu me persegues, né? Porque tu estás a perseguir lá os meu crentes. Povo, que não é seita, eles é que são verdadeiros. Sim. Portanto, Jesus disse, seita não, Sim. eles é que são os verdadeiros, tu é que estás errado, Sim, tu é que és a seita, tu é que estás a fazer o contrário, tu e a tua igreja estão a fazer o contrário. Então ele é daquelas pessoas que foi inteligente, porque há muita gente que é o oposto, fica parvo e faz guerra a Deus, como o faraó. Ele não, ele viu, puxa, então ele mudou. Sim. Se converteu. É isso, ele ficou até cego, né? Até cego, durante dias não comeu nem nada. E então depois, ele virou o maior apóstolo. Sim. Porque ele agora ficou fervoroso para o lado certo. É isso. E não parava. Pois. Mas, o que acontece? Ele foi perseguido, mas como eu acho que se calhar ninguém. E sempre andavam atrás dele para o matar, para o pedejar. Puseram na prisão, rasgaram, bateram-lhe. Sim, ele passou de tudo. Passou de tudo. E então... Mas não desistiu. Não desistiu. Não. Inclusive a mataram-no. Ele morreu, foi até lá ao céu, depois Jesus ensinou-lhe um monte de segredos, mandou cá para a terra, depois ele escreveu epístolas. Ele deve ter dito, ai não, então estou também aqui, para que é que mandamos Mandou lá? para escrever as epístolas. E, a certa altura, eu já estava cansado de tantas guerras, porque onde quer que ele ia, sempre o diabo, aquele demónio, aparecia para levantar tumultos, levantar confusão, levantar pessoas para pôr na prisão, sempre o mesmo. E um dia ele disse assim, que ele orou a Deus... Sim, para tirar esse espinho na carne. Da carne. E há irmãos, e há pregadores que pensam que o espinho na carne que é uma coisa no olho, ou que é uma coisa dos intestinos. Não, porque ele diz, a saber, um demónio. Sim.
Um demónio. E Jesus lhe respondeu, aí ele diz que orou 3 vezes, quer dizer, orou 3 vezes assim muito a sério, se calhar a noite toda, sei lá. E Deus lhe disse, o quê? A minha graça. A minha graça te basta. O que é que Jesus estava a dizer? A unção que eu te dei, o poder que eu já te dei é mais suficiente. Sim. Então, Deus permitiu que ele fosse perseguido, que o tentassem matar, etc. Porque é suposto. Sim. Quanto mais você for um servo de Deus, mais o diabo o detesta. Só que, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Posso ouvir amém? Amém. E até temos uma música, não temos? Qual é a música? Temos uma música que... Não posso ser. Não posso ser tribulado. Não posso ser... Porquê? Estamos a falar deste livro que é Sofrimento, que é... Agora estou a falar do que é da vontade de Deus. É inevitável. O próprio Jesus disse, oh, sei lá, se me perseguem a mim, se me chamam insultos, sou chefe dos demónios, do Belzebu, etc., vocês não são mais do que eu, também vão sofrer os mesmos. E temos de sofrer. E por isso a Bíblia diz, se nós aceitarmos esse sofrimento, seremos exaltados. Sim. Aquele que não quiser aceitar esse sofrimento está a ser envergonhado de Jesus. Jesus diz lá em Mateus 10, se não estou a erro, que aquele que se envergonhar de mim, Deus também se vai envergonhar. Sim. Ah, não te conheço. Ah, mas eu estou lá na igreja. Sim, mas quando te perseguem, tu foges, finges de conta que não és Jesus, eu também não me envergonho. Sim. Bem, vamos lá ouvir a música, que é engraçada. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. eu vi Nabucodonosor Comendo capim, Nabucodonosor, comendo capim, eu vi Nabucodonosor, comendo capim, sim, Nabucodonosor, comendo capim. e é por isso que eu digo, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Bem, agora eu quero falar de outro ângulo que é o que é que nós também temos que suportar. Eu não vou dizer sofrer porque é antes suportar. São testes de Deus. Deus faz testes. E as pessoas às vezes confundem um teste que é de Deus com o diabo. Pensam que é o diabo. O diabo está a atacar. O diabo. Porquê? Porque a pessoa pensa que o Evangelho é um Evangelho de cor-de-rosa. É só bênção. Só pensa. E que, portanto, agora que eu entreguei a vida a Jesus, tudo vai correr bem e Deus está ali como meu empregado para me ouvir, fazer o que eu quero e ir rápido, que eu tenho mais a fazer. Pois. E daí vai. Mas não é. Porque as bênçãos de Deus são condicionais. Condicionais a nós obedecermos a Deus e nós amarmos a Deus. Então, por exemplo, quando Deus tirou o povo
do Egito. Aham. Foi com mão forte, porque o Moisés, que era para ser o sucessor do faraó, ia ser, ele escolheu o mais importante. Ele viu qualquer coisa que outros não viram. Por isso, os familiares e o padrasto dele, que não era padrasto, mas pronto, pensou, este rapaz está maluco. Ele larga a chefia do maior exército, não lhe falta nada, ele manda em tudo, tem tudo. Por que é que ele agora vai atrás de um Deus que é o Deus dos palermas, dos escravos, dos Zé Ninguém? O rapaz ficou louco. Não, Moisés ficou inteligente. Ele viu o que o faraó não viu, nem os da corte de faraó não viram nada. Que é o quê? O que é que acontece a quem serve a Deus, anda com Deus, depois que morremos? Vamos todos morrer? Eu louvo a Deus, mesmo todos os dias, pelo facto de eu ter sido salvo. Porque eu era engenheiro, aos olhos do mundo era bem sucedido, consegui... deram-me uma tarefa de fazer uma ponte super importante, ainda hoje a nota maior da África do Sul está lá, enfim. Mas, porquê que eu louvo a Deus? Porque Ele me fez ver que, afinal, eu não sou nada. O que é isto? Vamos todos morrer? E, portanto, o Moisés foi um homem super inteligente. Agora, se ele sofreu, pois, porquê? Porque ele escolheu o lado de Deus e não o lado da sociedade, o lado dos poderosos. Sim. Os poderosos normalmente são bêbados. Bêbados do dinheiro, estão embriagados, estão cegos. Na verdade, eles é que são estúpidos, porque eles pensam que por ter acesso a dinheiro, ou por ter poder ou assim, que são tal. Eles vão morrer. E vão para onde? A ver? É impressionante como uma pessoa fica cega com esse pensamento. Bem, então, o Moisés foi depois escolhido por Deus, levou o povo a sair da escravatura contra a vontade do faraó, abriu o mar vermelho. Quer dizer, quando o Moisés saiu, né, porque ele estava quando ele escolheu para o povo, ele ficou algumas, nem sei quantos anos, 40 anos assim no deserto. Nada. Pois. Ele escolheu para estar com o povo. Entretanto... Ele foi para desertos e pronto, ficou lá até quando voltou já nem sabia bem falar e pronto. Mas isso é também uma coisa que tem a ver com isto. Ele suportou sofrimento. Sim. Por causa de ser de Jesus. Por ter escolhido Deus. E Deus permitiu esse tempo, que não foram pouco, foi grande, para o não só testar, mas para o limar. Sim, para o limpar tudo do Egito. Das ideias dele próprio. É como, assim, um dizer muito bonito que é, nós temos um diamante em bruto dentro do nosso coração e Deus vai lixar. É chamada a doutrina da lixadela. Da lixadela. Há muito tempo que eu não falava disso. Deus vai te lixar para tu brilhares para Jesus. Portanto, se sentes todo lixado e sentes tudo a ferver, é mesmo de Deus. Porque se não estiveres a sentir-te lixado, é porque Deus ainda não olhou ali bem para dentro de ti. Faz. Ficaram todos aflitos ali. Ficaram todos a ferver. Até estavam assim. Faz. Pois. É que há pessoas que dizem, Deus, faz como o apóstolo Jorge Tadeu, como o apóstolo Paulo. Você não quer isso, não. Bem, então, ele foi escolhido, teve que ser burilado, testado, limado, lixado. Sim. Até que quando foi a chamada dele, então ele foi lá e outra grande guerra contra o faraó. Bem, quando finalmente eles passaram por Mar Vermelho, e o inimigo quis ir atrás para os trazer de volta à escravatura, Deus afogou os inimigos. Sim. E pensar, agora é que vai ser uma maravilha e tal. O que é que Deus fez? Fez-los passar 40 anos no deserto. Sim. 40 anos no deserto. Quer dizer, no final, o Moisés andou muitos anos no deserto. Primeiro sozinha, depois voltou. Depois com o povo, outra vez
pelo deserto. Mas o nome de Moisés hoje é gigante no Sim. céu para sempre. É Bem, isso. mas o que é que Deus disse? Que é de propósito que ele fez isso para ver o que está no coração das pessoas. Sim. E, portanto, Deus faz testes. O deserto, a história da Bíblia, a história de o povo sair do Egito, de escravatura para a Terra Prometida, é uma história que se repete na vida de cada um de nós. Todos nós temos de sair do Egito, que é o mundo. Temos de largar o Egito. Quando somos batizados nas águas, supostamente não podemos olhar para trás. E depois aquela malta foi, pegou no dinheiro que Deus lhe deu, fez bezerros de ouro. Quando há irmãos e homens de negócios, quando recebem bênçãos e tal, fazem bezerros de ouro, em vez de ajudar a Deus. Bem, então, Deus testou aquele povo antes de entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida era a melhor terra, a melhor porção do planeta Terra. Aquilo onde havia de tudo, do melhor. Não havia lugar nenhum melhor que aquilo. Só que aquele povo lá estava, já era arrogante, orgulhoso, ofendia de propósito a Deus. Sim, tinha outros deuses. Outros deuses e por fora. É lá que estava Sodoma e Gomorra também. Bem, então o que acontece? Deus ia-lhes tirar isso, transferir riquezas dos maus para os bons. Mas antes de fazer isso, Deus queria saber o que é que estava no coração das pessoas. E descobriu lá uns tantos que estavam mesmo mal. Por exemplo, o Coré, o... Datã. Hã? Datã. Datã e o... Mais lá. Abirão decidiram fazer uma rebelião. Eu também não tenho nada aqui a aturar este Moisés, eu também sei o que é que Deus diz, eu também sei fazer as coisas. E enganaram-se redondamente, porque é assim, Deus diz que nós temos que nos submeter a Ele. Ou seja, a Ele e às autoridades que Ele diz. E à palavra que Ele diz. Porque Ele é que manda. E se a pessoa não quer se dobrar a Deus, não quer participar, obedecer a Deus, às suas leis, aos seus líderes, ele vai sofrer e não é pouco. Sim. Vai sofrer, não é pouco. Vejam, por exemplo, esta história da pandemia agora. Onde é que os poderosos estão? Estão todos no chão. Todos os poderosos estão com tudo em cacos partidos no chão. Não sabem quando é que se vão levantar. Porquê? Porque com Deus ninguém brinca. A ver? Ninguém brinca, ninguém goza. A ver? Portanto, quando uma pessoa decide, eu vou andar com Deus, vou ser amigo de Deus, vou obedecer a Deus, ou seja, obedecer a Deus é obedecer às leis de Deus, vem na Bíblia, e a quem Deus manda que a gente obedeça. Sim. Então temos a bênção de Deus. Não é eu só obedeço a Deus, não obedeço a homens. Mas como é que você não quer obedecer a homens se Deus instituiu liderança? A ver, é a mesma coisa. O indivíduo, chico esperto, soldado, vai para o exército e diz assim, meu general, eu só obedeço ao general. Agora que o capitão-major, não obedeço. Aí obedece. Não obedeço. Então já vais para a prisão. É um disparate pegado. E há muitos crentes que são assim. Sim. Que nem sequer o mundo é assim. É uma coisa que não faz sentido. Sim. Então, sofrem. Porquê que eles sofrem? Sim. Porque não se querem submeter a Deus. Sim, e se eles não se submetem a Deus, também quando eles lutam contra o diabo também não vai obedecer. Não obedece. Não Porque, obedece. por exemplo, os filhos não sei de quem, era de um pregador, não queriam obedecer a Deus, não entregavam a vida a Jesus, mas eles dizem, eu também vi que o meu pai expulsou demónios, eu também. E começa a expulsar demónios. Os demónios disseram assim, sabe muito bem quem é o teu pai e Jesus ainda melhor, mas quem és tu? Saltaram-lhe em cima. Sim. E eles ficaram todos, como é que se diz? Arranhados. Sim, arranhados. Arranhados e coisas. Porquê? Porque não se queriam submeter a Deus. Sim. Ou seja, submeter à palavra de Deus, às instruções de Deus e a quem Deus deu ordem. Vê, por exemplo, estamos a falar de sofrimento. Por exemplo, a Miriam. Miriam é a irmã de Moisés. Sim. E Deus instituiu Moisés, e ela sabia, toda a gente sabia,
e ela era co-pastora, vamos assim dizer, de Moisés, como o irmão Arão. Entretanto, o Moisés acho que caiu em adultério. E a irmã ficou toda ofendida e ninguém está a dizer que estava certo. Só que ela começou a dizer assim, não, já não te obedeço, eu também conheço Deus. Deus também me fala, eu também sei fazer as coisas, não é só tu. Deus ouviu, ficou chateado, chamou os três. E disse para o Arão e para a Miriam, quem é que tu pensas que és? Hã? Quem é que tu pensas que és? Eu a ti falo-te a este nível, a ele falo a outro nível. E, portanto, Deus não tolera desobediência às autoridades instituídas por ele. Não tolera. Tolera até adultério, tolera mortes, mas isso ele não tolera. Então, ainda fez um favor que ela ficou com lepra. E o Moisés ainda, oh Deus, epá, tu não mexas, senão também apanhas. Portanto, porque é que ela ficou envergonhada? Toda a gente viu que Deus não era com ela. Sim. E que ela estava doente, mesmo, a sério, porque Deus não tolera. Ou seja, há pessoas que sofrem certas coisas porque não querem obedecer a Deus. Sim. Estás a ver? Portanto, qual é a lição a tirar aqui? Que o temor a Deus e a obediência a Deus é grande sabedoria. Então é isso que a gente quer que você saiba. Ora, há mais uma música que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quando? Desde que eu ando com Deus, desde que eu obedeça a Deus, etc. Fora. Vamos ouvir a música. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Bem, e agora quero orar por você que telefonou, que escreveu. Enquanto isso, eu peço a ele e ao time, toque um hino que eu gosto muito, que é Somente Crer. Porquê que eu gosto deste hino? Porque realmente é somente crer. O seu trabalho é somente crer, porque faz tudo o resto é Deus. O meu trabalho é orar por si, impor as mãos, mesmo à distância eu ponho assim, mas Deus é que está aí. E o seu trabalho é acreditar que Deus está a ouvir e que Deus vai pôr a semente de cura divina, vai pôr o poder de Deus na sua família. Você está com problemas e por aí fora. Há aqui muitos casos, desde família, pessoas que estão a orar, portanto, para evangelizar, amigos que estão com ataques repentinos, são demónios. São demónios. Há pessoas que têm documentos que precisam que saiam para as suas vidas. Há pessoas que têm doenças, há pessoas que têm dívidas. Quando estamos a falar e orar pela família, eu aconselho você a assistir o programa, a ouvir. Olha o caso do casal, não é? Nampula. Sim. O que é que eles fizeram? Fizeram isso. Sim. É nos fins de semana que nós estamos a falar da família. E no caso de família, já disse. No caso do Cura Divina, você tem o livro. A ver se eu tenho aqui. Livro de Cura Divina. Leia o livro.
leia, leia, leia 1, 2, 3, 10 vezes. Vem fé, fé vem por ouvir. Se for de finanças, há pessoas com dívidas. Leia, leia, leia o livro. Vai à igreja se não tem o livro, tem papel ou então aqui no site tem o, como é que se diz, o livro em digital. E agora eu vou orar. E como eu disse, a oração da fé consiste em você acreditar como Deus vai entrar na sua vida. Se for uma doença, entrar no seu corpo. For um assunto de família, entrar na sua família. Se for possível, estenda a sua mão. Se for possível, toque no ecrã para tipificar que eu é que estou a impor as mãos sobre si. Mas não se esqueça, para Deus não há distância. Você pode estar no fim do mundo e Deus está aí agora mesmo. E agora eu vou orar. E você fecha os olhos, imaginando aquele Jesus que está na cruz, que foi lá morrer por si, para pagar por tudo que você está a sofrer, para que tudo mude para melhor na sua vida. Senhor Jesus, eu quebro o poder desses demónios que estão a atormentar essa senhora ou essas pessoas que têm comportamentos estranhos. Eu oro pelas famílias e declaro que há união, paz, amor e prosperidade e não mais divisão e mais mal-estar. Senhor, eu trago todas as pessoas que precisam de documentos e peço-te a Deus que realmente faças esse milagre. Era só as pessoas que estão doentes. Eu desde já louvo a Deus, porque sei que Tu és o Deus que sara toda a enfermidade e todas essas pessoas estão a ficar curadas. Eu ordeno a toda a enfermidade. Segue para a raiz, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, o que é que você faz? Acredita que está curado. Louva a Deus que está curado. Todos os dias. Olha, veja o canal onde temos PDC, Comunhão com Deus, que vai ajudá-lo tremendamente. E cante este hino que diga: Jesus eu creio, Jesus eu creio. Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão em direto connosco, em tanta parte do mundo. Diz assim: eu acredito em Deus, mas não sei se estou salvo. Eu quero ter certeza da minha salvação. Então você vai entregar a sua vida a Jesus. Todos quantos o receberem, lhes é dado poderem ser filhos de Deus. Há também aquelas pessoas que andavam e andam desviadas e que a vida está a correr mal e você sabe, eu tenho que voltar para Deus. Então você também vai fazer esta oração. E agora vamos todos baixar as cabeças. Mais uma vez, em respeito a Deus. Fechar os olhos, porque Jesus vai entrar no seu coração. Eu digo assim todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar os meus pecados, que eu admito. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E agora, sabe o que é que você pode fazer? Vá ali ao site? Não, como é que chama o WhatsApp? Diga que entregou a vida a Jesus, peça para ser aconselhado e continuamos juntos. Amanhã estamos aqui outra vez. Sim. Deus está contigo todos os dias da tua vida. Deus está contigo. Até amanhã! Até amanhã! Deus está